Bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui nossos estudos. Estávamos falando dos direitos fundamentais, né? Nós trabalhamos na última aula com a diferença entre direitos e garantias, né? Vimos que os direitos são posições jurídicas às quais nós temos direito, nós fazemos jus, né? Estão positivadas e nós fazemos direitos, fazemos jus. E as garantias são os instrumentos disponíveis para que nós possamos, então, usufruir desses direitos em determinado momento ou determinada situação em que eles não estejam sendo observados, né? E a gente prossegue, vou compartilhar a tela com vocês aqui, né? O próximo tema é a forma das declarações de direitos ao longo da história. Por que esse tema é importante? Porque é o seguinte, quando falamos de direitos fundamentais, quando falamos nesse núcleo de direitos que hoje nós temos lá no artigo 5º adiante, esses direitos não nasceram da noite para o dia. Esses direitos foram fruto, né, de uma luta histórica, né? A gente vê filmes da Idade Média, filmes antigamente, como que as pessoas não tinham direitos individuais nenhum. Tudo era Estado, o Estado era todo poderoso e as pessoas viviam para trabalhar para o Estado, para servir o Estado, né? As pessoas não eram centro de direitos, só de deveres, né? Então, ao longo da história, eles foram conquistando esses direitos que hoje a gente chama de direitos fundamentais, né? Aí eu trouxe agora a forma em que esses direitos fundamentais se apresentaram ao longo da história. A primeira vez que apareceu esses direitos fundamentais de maneira positivada no papel foram nas proclamações solenes, né? Em determinado momento histórico, eram proclamadas a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, Declaração de Direitos do Homem, Declaração de Direitos, como, por exemplo, a primeira vez na Inglaterra, em 1688, Revolução Gloriosa. Nesse ano, a idade medieval, né? A população, o rei era tudo absoluto, o rei mandava, o rei julgava, o rei fazia leis, tudo era o rei e o povo não tinha direito a nada, a quase nada, né? Então conseguiram, na Revolução Gloriosa, conseguiram a promulgação do chamado Bill of Rights, né? Ou chamado Declaração de Direitos, uma conquista histórica, uma declaração de direitos em que o povo conseguiu, foi promulgado essa declaração de direitos, um documento chamado na história de Bill of Rights. Nesse Bill of Rights tem lá uma relação de direitos que hoje nós chamamos de direitos fundamentais. É a primeira vez que nós temos a positivação desses direitos que hoje nós chamamos de fundamentais. É o ser humano, é o homem, é o cidadão como centro de direitos, não apenas de deveres, né? Nesse momento histórico, determinou o seguinte, tá bom, o rei vai continuar governando, nós temos o rei aqui na Inglaterra, mas ele vai governar através de leis que forem elaboradas pelo povo. Olha que bacana isso, né? Até então o rei governava pela lei que ele mesmo fazia. O rei fazia uma lei, mandava pregar lá na parede, na rua fora, e mandava cumprir o que ele está mandando. Agora não, tá bom, seu rei, você continua mandando, mas as leis que o senhor vai governar de acordo com leis feitas pelo povo. Olha que interessantíssimo. Então, a partir de então, passou-se a ter um congresso, né, assembleia, né, e, mais importante, leis conhecidas previamente pelo povo, porque não adiantava nada. O rei governava de acordo com leis, mas ele fazia a lei na hora. Por caso específico, acontecia um fato, ele ia lá e baixava uma lei nova para abarcar o fato que já aconteceu. Agora não. As leis têm que ser previamente publicadas, devem ser elaboradas, discutidas no Congresso, no Parlamento, promulgadas, publicadas, o povo toma conhecimento, agora sim seu rei vai governar. Isso é um Estado de direito. A gente fala tanto do Estado de direito, esse é um Estado de direito, em que o governante, no caso aqui o rei, ele governa baseado em leis que foram feitas, olha que interessante, pelo povo, através dos representantes do povo, né? Eram pessoas
ricas e tal, mas pelo menos já é um grande avanço. E ainda por leis previamente publicadas, né? Também nós tivemos outra proclamação solene de declaração de direitos, anos mais tarde, em 1776, já falando em sala de aula da declaração da Revolução Americana, né, das 13 colônias americanas, quando elas conseguiram se libertar da Inglaterra em 1776. Engraçado que a Inglaterra fez essa revolução em 1688, né? E seus colonos aprenderam aquelas ideias, absorveram as ideias dos próprios colonizadores. O povo americano, como eu disse vocês, em sala de aula, chegou nos Estados Unidos para trabalhar a terra, né? Eram muito religiosos, tinha aquele centro de moral muito elevado, trabalhava, rezava, tinha ideias, estudavam, então estudaram as ideias que vieram da Inglaterra, dos colonizadores. E quando fizeram a Revolução Americana de proclamar a independência, eles fizeram uma declaração de direitos da Filadélfia, né? E nessa declaração de direitos nós tínhamos várias ideias liberais, várias ideias colocando o ser humano como polo ativo de direitos, né? Baseava em 3 coisas fundamentalmente: na liberdade, na propriedade, na busca pela felicidade. Gente, isso aqui é interessantíssimo, pensar em que em 1776 os direitos fundamentais estavam sendo previstos numa carta da Declaração de Independência Americana da Filadélfia, né? E tinha até busca pela felicidade. Olha que direito fundamental fantástico. O americano falava que é direito fundamental do homem ser feliz. Então o Estado tem que proporcionar meios para que ele possa ser feliz. Felicidade como direito fundamental. A propriedade, gente, o americano sempre deu muita importância para o direito de propriedade. Porque o cara trabalha na terra, o cara produz na enxada de manhã cedo, cortando lenha, plantando. Aí vai lá o Estado e confisca. Aí vai lá o Estado e fala, isso aqui é meu, 50% dessa produção é minha. Que isso, né? Então, os Estados Unidos americanos falaram que o direito de propriedade é um direito sagrado, é um direito fundamental. Direito de liberdade, um direito que constou também na Declaração de Independência Americana, a liberdade em todas as suas searas, né? Liberdade de locomoção, o mais básico dele, de ir e vir, não ser preso, a não ser que haja fundamento legal, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Liberdade de consciência, cada um pode ter sua religião, cada um pode se expressar da maneira que quiser. São ideias, né, muito bacanas, inspiradas no Iluminismo, inspiradas na Revolução Inglesa, no Renascentismo, nas ideias liberais de Locke. Muito interessante essa segunda manifestação de positivação dos direitos fundamentais. Nós estamos estudando agora, repito, direitos fundamentais, e ao longo da história nós acabamos de ver que surgiu na Inglaterra a primeira vez que foram positivados em forma de proclamação solene, depois nos Estados Unidos, 1776, e depois na Revolução Francesa, na famosíssima Revolução Francesa, em que o documento histórico foi a Declaração do Homem e do Cidadão, de 1789. Essa declaração também foi importantíssima, gente. São 17 artigos aqui. Depois vocês jogam no Google, pesquisam aí. Que bonito é ler os 17 artigos da Declaração do Homem e do Cidadão. Quer ver o primeiro artigo dela? Já fala aqui pra gente. Olha, os homens nascem livres e são iguais em direitos. As distinções só podem fundamentar-se na utilidade comum. Vamos ver outro artigo aqui, quer ver? Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudica o próximo. Olha a liberdade. Você é livre para fazer tudo, desde que não prejudique o próximo. A lei é a expressão da vontade geral, artigo 6º, está vendo? A lei como expressão da vontade, não de um soberano, mas do povo. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, a não ser em casos determinados em lei. Olha que interessante de novo, a liberdade. Liberdade, ninguém pode ser preso, a não ser por uma lei prévia. Está vendo? São direitos fundamentais positivados. Essa também, a Revolução Francesa, as ideias, esses 17 artigos que eu acabei de citar alguns, se fundamentaram na famosa tríade, né? Liberté, égalité e fraternité. Todo mundo já ouviu falar na Revolução Francesa, no lema da Revolução Francesa, que foi
essa tríade: liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos fundamentais aqui giravam em torno desses 3 pilares, que são direitos fundamentais, né? Pois bem, então nós vimos aqui, ao longo da história, a primeira vez que os direitos fundamentais foram previstos em documento próprio, um documento apartado, um documento específico, chamado de declarações solenes. São declarações do homem, declaração Bill of Rights, declaração de direitos, né? Só que no segundo momento, os direitos fundamentais passaram a constar o preâmbulo das Constituições. O que é preâmbulo das Constituições? Quando você abre a Constituição de 88, no início dela tem um preâmbulo. A do Brasil fala: nós aqui reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, amparados por Deus, e promulgamos a seguinte Constituição e tal. Trata de alguns valores, alguma introdução. O preâmbulo é uma introdução à Constituição. E, em determinado momento histórico, foi nesse preâmbulo que estavam previstos os direitos fundamentais do cidadão. Não dentro da Constituição, mas no preâmbulo, tá certo? Já foi um progresso, né? Agora nós já temos os direitos fundamentais dentro da Constituição, mas no preâmbulo, beleza? Evoluindo historicamente, passamos então a constar os direitos fundamentais dentro das próprias Constituições nacionais. Porque até então as Constituições nacionais de cada país traziam só a formação do Estado, os órgãos públicos, como que eram divididos, né? Não tinha essa ideia de direitos fundamentais trazidos na Constituição. Nós tínhamos uma Constituição para trazer sobre a formação do Estado, a formação dos órgãos, servidores públicos, os poderes, como eram, né? Isso foi uma